distância entre dois pontos. Então, vamos colocar aqui o eixo do X e o eixo do Y. Vou dar um ponto qualquer aqui, XA e YA, um valor qualquer. E vamos fazer o encontro marcando esse ponto no plano cartesiano. Então, vamos fixar o ponto A nesse local. E um ponto qualquer B, XB, YB, também vou marcar no plano cartesiano. Então, subindo até a altura do Y e marco aqui o ponto B. A distância entre o XA e o XB, esse pedacinho, ele vale XB menos XA. Óbvio, né? Tudo menos o pedacinho do XA, eu tenho essa medida aí. E o YB para o YA, ou YA para o YB, a mesma coisa. Se eu pegar o YB, que é tudo, menos o YA, eu vou ter só esse pedaço. Mas o que está me interessando aqui é essa reta verde. É a distância entre o A e o B. Lembrando Pitágoras, a gente percebe que eu tenho aqui um triângulo retângulo. E ali o verde é o meu cateto. Desculpa, é minha hipotenusa. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. O que é a hipotenusa? No meu triângulo, é a distância de A a B que eu estou procurando. O que é o cateto? É o XB menos o XA ao quadrado, cateto ao quadrado, mais o YB menos o YA ao quadrado. Tirando o quadrado do D, eu jogo uma raiz quadrada em cima dos dois catetos. Então, o que vai interessar para a gente é essa fórmula aqui. Distância entre A e B é igual a raiz quadrada de XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Então, a gente só vai se concentrar nesse final, nessa fórmula da distância. Eu fiz tudo isso só para a gente chegar na fórmula, que é a fórmula da distância que vai nos interessar. Agora, lembrando uma coisinha. Se tem ali ao quadrado na fórmula do XB menos XA, eu posso tranquilamente colocar XA menos XB. Não tem problema, porque vai elevar ao quadrado e não vai ser nunca negativo. Então, tanto faz. Então, eu não preciso escrever XB menos XA, YB menos YA. Eu posso colocar XA menos XB, YA menos YB. Porque como está ao quadrado, repito, sempre vai ser positivo. Então, não faz diferença se eu inverter aqui. Um exercício. Distância entre os pontos 2, menos 1 e menos 1 e 3 é igual a... E aí tem as alternativas. Então, vamos pegar a fórmula, só treinando, viu, gente? Só fazendo exercício e treinando para memorizar a fórmula. Então, a distância de A e B vai ser igual menos 1, menos 2 ao quadrado, mais 3, menos 1 ao quadrado. Então, eu não posso esquecer que tem um menos da fórmula e um menos do número 1, que eu vou fazer regrinha de sinais. Então, menos 1, menos 2, menos 3 ao quadrado, mais 3 mais 1 ao quadrado. Fiz a regrinha de sinais ali. Então, eu tenho menos 3 ao quadrado, 9, e 3 mais 1, 4 ao quadrado, 16. Então, a distância entre A e B, 9 mais 16, 25. Distância entre A e B, então, a raiz quadrada de 25, 5. Como a gente está falando de medida, não tem o valor negativo, só o positivo. Enxergando no gráfico, só para ilustrar. Vamos colocar aqui o eixo X, o eixo Y e vamos marcar
aqueles 2 pontos dados no exercício. 2 com menos 1. Então, vamos chegar até a altura do menos 1 e fazer a ligação com o 2. Eu tenho aqui o primeiro ponto dado no exercício. Depois o outro, menos 1 para x e 3. Então, vamos subir do menos 1 até o 3 e vamos marcar o segundo ponto. É esse traço verde que é a distância que eu calculei. Então, esse traço tem 5 unidades de medida. Então, a alternativa D. Esse é um pouquinho mais divertido. Sendo A 3 e 1, B 4 e menos 4 e C menos 2 e 2 os vértices de um triângulo, então esse triângulo é, e aí estão as alternativas. Antes da gente resolver esse problema, vamos fazer um flashback aqui da classificação dos triângulos. Então, o que seria triângulo retângulo? Só para lembrar, é um triângulo que tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. E aí tá o formato dele. Um exemplo. O que seria triângulo isósceles? O triângulo isósceles é o triângulo que tem 2 lados de mesma medida. Então, fiz um exemplo aí, pus um lado 5, o outro lado também 5 e um lado de 2. Então, 2 lados iguais, 5 e 2. Triângulo equilátero. Triângulo equilátero, ele tem os 3 lados de mesma medida. Então, um exemplo, eu coloquei 5, 5 e 5. Os 3 lados de mesma medida. E um triângulo escaleno, que seria um triângulo escaleno. Triângulo escaleno é o triângulo que tem os 3 lados de medidas diferentes. Então, um exemplo aí, um lado 2, um lado 3 e um lado 5. 3 medidas diferentes. Então, só para a gente lembrar a classificação dos triângulos, agora a gente vai resolver o exercício para poder assinalar a alternativa. Agora sim, vamos resolver esse problema. Vamos colocar no plano cartesiano os pontos A, B e C, que fica mais fácil para enxergar também. Não precisaria, era só a gente usar a fórmula, mas vamos colocar porque fica mais nítido. Então, colocando o ponto A, 3, vou até a altura do 1 e fecho aqui o ponto A. Agora o ponto B. 4 para x e menos 4 para y. Vou descer até a altura do menos 4 e fechar o ponto B. E o ponto C, menos 2 para x. Então, do lado esquerdo da origem. E 2 para y. Vou subir até a altura do 2 e fechar o ponto C. Agora, eu tô fazendo aqui, ligando os pontos A, B e C para a gente enxergar o triângulo. Não dá para afirmar nada sobre esse triângulo. Aliás, dá para afirmar que ele não tem um ângulo reto. Não tem. Então, as alternativas que fala triângulo retângulo, a gente já pode eliminar. Então, vamos achar agora a distância de A até o B. Então, jogando a formulinha, já falei que não adianta, a gente tem que usar bastante, treinar, substituindo os valores de xa e xb, ya e yb, eu vou ter 1 ao quadrado mais menos 5 ao quadrado. Então, a distância de A até B, eu vou ter raiz quadrada de 1, é 1, mais, ou melhor, 1 ao quadrado é 1, mais 5 ao quadrado, 25, eu vou ter raiz quadrada de 26.
Então, aqui eu já achei a distância de A e B, é raiz quadrada de 26. Então, a gente já vai colocar aqui a raiz de 26, que é a distância de A e B que a gente acabou de achar. Vamos, então, agora na distância de A a C. Formulinha. Agora, eu vou usar o x do C e o x do A. Jogo na fórmula, repito, tem que escrever. Toda vez que for fazer o exercício, faz a fórmula. Repete a fórmula, assim que você memoriza. Aí eu tenho raiz quadrada de menos 5 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, a distância de A a C vai ser raiz quadrada de 25 mais 1. Distância de A a C vai ser raiz quadrada de 26. Então, vamos colocar raiz quadrada de 26. Eu já tenho, então, dois lados iguais. O certo seria fazer a distância de B a C, para ficar bem nítido e provado que eles não têm três lados iguais, mas aí a gente já vai estabelecer a característica do triângulo, que é isósceles, dois lados iguais, e não retângulo, porque ele não tem um ângulo reto, ele tem um ângulo maior que 90. O ângulo A, se você reparar bem, ele é aberto, ele é um ângulo obtuso, então ele é maior que 90. Se eu tenho um ângulo maior que 90, eu não posso ter outro ângulo com 90, não sobraria ângulo para colocar no terceiro ponto. Então, alternativa D. Dados A, x, 6, B, menos 1 e 4 e C, 5 e 2. Determine o valor de x de modo que o triângulo A, B e C seja isósceles de base BC. Então, lembrando o triângulo isósceles, o triângulo que tem dois lados de mesma medida. E a base é BC. Isso quer dizer que o lado maior é BC. Então, a distância de AB tem que ser igual à distância de AC, que são as outras duas bases, são os outros dois lados. Então, a formulinha, usando distância de A e B e de A e C, trocando pelos valores de A e C, só coloquei a formulinha e coloquei os valores do ponto A e do ponto C. Aí eu cheguei no raiz quadrada de x mais 1 ao quadrado mais 4 é igual a raiz quadrada de x menos 5 ao quadrado mais 16. Tenho raiz dos dois lados da igualdade, posso cortar a raiz. Aí eu fico com uma equação. X mais 1 ao quadrado mais 4 é igual a x menos 5 ao quadrado mais 16. É aí que a gente dá, então, uma paradinha e abre um parênteses para lembrar um conceito. Eu tenho x mais 1 ao quadrado. Isso é um produto notável. É o quadrado da soma. Então, como que eu resolvo? Eu vou chamar A mais B ao quadrado. Então, eu vou chamar A de primeiro termo e B de segundo termo. Vocês vão lembrar. O quadrado do primeiro termo, então, A ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Mais o quadrado do segundo termo. Essa é a regra que eu fiz com A e B, a regrinha. Agora, vamos voltar, então, para o x mais 1. X é o primeiro termo, 1 é o segundo termo. O quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, mais 2 vezes
o primeiro termo vezes o segundo termo, 2 vezes x vezes 1, mais o quadrado do segundo termo, 1 ao quadrado. Agora, vamos arrumar. X ao quadrado é x ao quadrado, não tem o que fazer. Então, repete x ao quadrado. 2 vezes x vezes 1, 2x. 2 vezes x, 2x vezes 1, 2x. Mais 1 ao quadrado é igual a 1. Isso é aplicando a regra dos produtos notáveis. Quando é negativo, só o primeiro sinal é negativo. Mas digamos que você esqueça o produto notável. Você pode também abrir em uma multiplicação distributiva. X mais 1 que multiplica x mais 1. É um pouquinho mais demorado, mas chega no mesmo lugar. X vezes x, x ao quadrado, mais x vezes 1, x. Agora, o outro termo, 1. 1 vezes x mais x. 1 vezes 1 mais 1. Agora, você ajeita. X mais x, 2x. X ao quadrado mais 2x mais 1. Cheguei no mesmo lugar, só que andei um pouquinho mais. Mas tudo bem, não tem problema, você pode fazer assim também. Então, fechando agora o parênteses e voltando para o nosso exercício. Então, x mais 1 ao quadrado é x ao quadrado mais 2x mais 1. Mais 4, repete, mais 4 é igual, agora o quadrado da diferença, a mesma coisa, só que o primeiro sinal é negativo. X ao quadrado menos 10x mais 25. Continuando a equação, mais 16. Agora, vamos juntar os termos semelhantes. X ao quadrado, eu vou juntar com x ao quadrado. Troca de lado, troca o sinal. X ao quadrado menos x ao quadrado. 2x, vou juntar com menos 10x, que troca de lado, fica positivo. Então, fica mais 2x mais 10x. O mais 1, o mais 4, eu vou trocar de lado, porque é uma equação, então eu já vou deixar o x isolado. Então, vai ficar menos 1, menos 4, mais 25 e mais 16, só repete. Eu tenho x ao quadrado, menos x ao quadrado, sumiu x ao quadrado. Sobrou uma equação do primeiro grau. 10 mais 2, 12x. Vai ser igual 5 menos 5 mais 20, 5, 20 mais 16, 36. Dividido por 12, eu tenho x igual a 3. Essa é a resposta do nosso problema. Ponto médio de um segmento. É a média aritmética entre os dois pontos. Então, vamos dar um ponto A, XA, YA, e um ponto B, XB e YB. Formulinha. Quer dizer, média aritmética nem podemos considerar como fórmula, né? Soma e divide por 2. Então, XA mais XB dividido por 2, YA, YB dividido por 2. Olhando no gráfico, o que a gente está vendo? O ponto A, XA ligado com o YA, o XB ligado com o YB. Quem é o ponto médio? O ponto médio é o X médio e o Y médio que você achou fazendo a média aritmética. Então, é o ponto do meio, o ponto central do segmento. Só treinando a regrinha. O ponto médio do segmento com extremidades A, 1,7 e B,
3 e menos 5 é o ponto M, XM, YM. Qual o valor de M? Média aritmética, XA mais XB. Então, olhando lá no desenho, no texto, 1 mais 3 dividido por 2. 1 mais 3, 4, dividido por 2, 2. YA mais YB dividido por 2. Olhando lá no texto, 7 e menos 5. Então, vou ter 7 menos 5 dividido por 2. 2 dividido por 2, 1. O ponto médio, 2 e 1. Vamos colocar no gráfico para ficar mais visível. Então, eu tenho lá o ponto A, 1 e 7. Subo até a altura do 7 e coloco o ponto B, 3 e menos 5, vou descer, negativo Y, vou descer até a altura do menos 5, colocar o ponto B. O ponto médio é o ponto que está no meio desse segmento, de extremos A e B. Então, 2, subo até o 1. Aí está o ponto médio desse segmento, o ponto M. Olha esse que legal. Na arquitetura, a matemática é usada a todo momento. A geometria é especialmente necessária no desenho de projetos. Essa parte da matemática ajuda a definir a forma dos espaços usando a propriedade das figuras planas e sólidas. Ajuda também a definir as medidas desses espaços. Uma arquiteta é contratada para fazer o jardim de uma residência que deve ter o formato triangular. Analisando a planta baixa, verifica-se que os vértices possuem coordenadas A 8 e 4, B 4 e 6 e C 2 e 4. No ponto médio do lado formado pelos pontos A e C é colocado um suporte para luminárias. Considerando o texto, é correto afirmar que a distância do suporte até o ponto B mede em unidades, e aí estão as alternativas. Lógico que numa primeira leitura a gente não consegue ver exatamente o que a gente tem que fazer. A gente não absorve as informações. Então, é normal uma segunda leitura ou grifar alguns pontos para você começar a fazer o exercício. Então, isso é normal, todo mundo faz isso, eu faço isso. Numa primeira leitura, quase sempre a gente não entende muito bem o que está pedindo. Então, é normal você ter um problema desse tamanho e ter que dar uma nova leitura e grifar as partes mais importantes. Então, pegando ali no problema o que interessa. Analisando a planta baixa, verifica-se que os vértices possuem coordenadas A8, 4, B4, 6, C2 e 4. Então, vamos colocar no plano cartesiano isso. X8, Y4, o ponto A. Subo até a altura do 4 para Y e aqui está o ponto A, ou seja, o vértice A. B4, subo até o 6 e faço o meu vértice B. E o ponto C2, subo até o 4 e marco aqui o meu vértice C, formando o triângulo da planta baixa. A, B e C. Depois disso, o que está falando o problema? Que no ponto médio, do lado formado pelos pontos A e C, ou seja, a base do triângulo, é colocado um suporte para luminárias. Já vimos como acha o ponto médio. É a média aritmética entre os dois pontos. No caso aqui, A e C. Então, XA 8, XC 2. 8 mais 2, 10, dividido por 2, 5. Agora, vamos achar o Y médio. YA mais YC dividido por 2. YA 4, YC 4 dividido por 2, 8 dividido por 2, 4.
Então, a luminária vai ser colocada no ponto 5 para x, 4 para y. Vamos colocar lá para a gente enxergar. 5 e 4. Continuando o problema. A distância do suporte até o ponto B mede em unidades de comprimento, então está pedindo distância entre B e M. Formulinha, escreve sempre a fórmula de novo para memorizar. E vamos colocar xb e xm, yb e ym. Aí eu vou ter menos 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 1 mais 4, raiz quadrada de 5. Então, a alternativa C. Usei aqui um problema bem extenso, mas simples. Usei média, é o ponto médio, para achar x e y do ponto médio, aqui é a tal da luminária, e depois achei a distância entre a luminária e o ponto B. Então, é só uma questão de você fracionar o problema, pegar as partes importantes. Mesmo que você não saiba onde você vai chegar, vai fazendo passo por passo. Pediu o ponto médio entre A e C, acha o ponto médio entre A e C. E depois vai fazendo os passos, seguindo o texto do problema, que você chega no final. Não queira ler um problema desse tamanho e já saber o que vai acontecer no final. Não, vai fazendo passo por passo. Mesmo que você não saiba onde vai chegar, vai dando o passo que você sabe de cada vez. Um topógrafo que se encontrava no portão de saída da escola, foi chamado para medir a distância entre o local em que se encontrava até o latão de lixo reciclável M, equidistante de 2 latões A e B de lixo não reciclável da escola. As coordenadas são A 2 e 2, B 4 e 8 e o local do topógrafo 3 e 9. Considerando todas as coordenadas em metro, calcule a distância do portão de saída P ao ponto médio AB, ou seja, o local do latão de lixo reciclável. Então, vamos localizar o X, o Y, plano cartesiano, e vamos colocar os pontos, que são equidistantes. O que seria equidistante? Eles ocupam a mesma distância, então A e B estão na mesma distância do ponto M. Localizando 2 para X, 2 para Y, temos aqui o ponto A. Localizando o B, temos 4 para X, 8 para Y. Subindo até a altura do Y, temos aqui o ponto B. E agora o topógrafo, que eu tenho 3, subindo até a altura do 9, tem a posição P, onde está parado o topógrafo. Então, eu tenho aqui A, B e C e quero o ponto médio de AB, porque eu quero o ponto equidistante. Então, XA mais XB dividido por 2, a média entre o X do A e o X do B. 4 mais 2, 6, dividido por 2, 3. Agora, vamos achar o ponto médio do Y. YA mais YB dividido por 2, eu tenho lá 2 para YB, YA e 8 para YB. 8 e 2, 10, dividido por 2, 5. Então, meu ponto M, médio, 3 para X, 5 para Y. Então, o ponto está equidistante entre A e B. Eu quero calcular a distância do portão de saída P ao ponto médio. Então, formulinha da distância, e vou usar os pontos P e M. Então, distância, raiz quadrada de 3 menos 3 elevado a 2, mais 9 menos 5 elevado a 2. 0 mais 4 ao quadrado.
D de PM, raiz quadrada de 16, então a distância de P até M são 4 metros. Então, do topógrafo até o ponto médio tem 4 metros. Dividindo o segmento em mais partes. Então, não só em duas partes iguais, mais partes. Então, vamos dar um exemplo. Dado os pontos A, 1 e 3, B, 7 e 6. Obter os pontos que dividem A e B em 3 partes iguais agora. Então, vamos fazer a localização. X1, Y3. Então, vamos marcar aqui o ponto A. Depois nós temos lá 7 e 6, subindo até a altura do 6 e marcar. Então, esses são os extremos. Eu quero dividir em 3 partes esse segmento verde. Então, o que eu faço? Eu acho o valor do pedaço que eu tenho, 7 menos 1, 6, e o outro pedaço do Y, 6 menos 3, 3. Se eu quero dividir em 3 partes iguais, então o que eu vou fazer? No eixo do X, eu vou fazer 6 dividido por 3 igual a 2. Então, eu tenho que andar de 2 em 2 unidades. E no eixo do Y, eu tenho 3 unidades. Então, dividido por 3 partes que eu quero, eu tenho que andar de uma em uma unidade. Então, eu tenho, olhando no eixo do X, eu tenho 1, mais 2, 3, mais 2, 5, mais 2, 7. Eu tenho aqui uma divisão em partes iguais. Depois, olhando no eixo do Y, eu tenho 3, mais 1, 4, mais 1, 5, mais 1, 6. Então, vamos fazer a ligação. O 3, eu vou ligar lá com o 4 do Y e colocar o ponto. O 5 sobe até a altura do 5 do Y. E eu tenho aqui, então, olhando no meu segmento verde, 3 partes iguais. Então, o segmento aqui, eu tenho os pontos 3 e 4, 5 e 5.